Por que algumas pessoas trabalham incansavelmente, oram todos os dias, fazem tudo certo e, mesmo assim, vivem sempre no limite, enquanto outras parecem ser sustentadas com paz, provisão e estabilidade? Por que o esforço de uns gera cansaço e a caminhada de outros parece leve, mesmo em tempos difíceis? Florence Scovel Shinn dizia que prosperidade não nasce do excesso de esforço, mas do alinhamento correto com Deus. E um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia é exatamente Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A maioria lê isso como consolo. Florence leu como lei divina revelada. Nos próximos 18 a 20 minutos, você vai descobrir o mistério da aliança com Deus que sustenta toda a prosperidade verdadeira. Não a prosperidade ansiosa, nem a que custa a alma, mas aquela que permanece, cresce e não se perde com o tempo. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, mesmo que esteja cansado mesmo que ache que seu problema é apenas financeiro. E antes de revelar como Florence entendia esse salmo, e por que ele muda completamente a forma como você trabalha, ora e age, deixe-me te levar para um momento pouco conhecido da vida dela, quando tudo parecia desmoronar. E foi exatamente ali que essa revelação nasceu. Nova York, 1923. O inverno deixava as ruas mais silenciosas do que o normal. As vitrines da Quinta Avenida ainda brilhavam, mas por trás daquele brilho havia insegurança, medo de crise e pessoas tentando sustentar uma vida que parecia cada vez mais pesada. Florence caminhava sozinha, com a Bíblia apertada contra o peito, sentindo no corpo o peso de uma estação difícil. Ela já era conhecida como artista e professora, mas naquele período enfrentava algo muito humano: instabilidade financeira e a sensação de que estava se esforçando mais do que deveria para simplesmente se manter de pé. Havia dias em que o trabalho parecia não render, as contas se acumulavam e um pensamento insistente surgia: estou fazendo algo errado? Florence orava, mas sentia que suas orações estavam cansadas, quase como pedidos repetidos sem descanso interior. Numa dessas noites, já em casa, sentada à mesa simples do pequeno apartamento, ela abriu a Bíblia sem pressa. Não buscava um versículo para resolver tudo. Buscava entendimento. Seus olhos repousaram em Salmo 127, quando leu: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Algo diferente aconteceu. Não foi emoção, foi clareza. Naquele instante, Florence entendeu que Deus não estava condenando o trabalho humano, estava revelando uma ordem espiritual. O problema não era trabalhar. O problema era trabalhar sem aliança, trabalhar tentando sustentar tudo sozinha, trabalhar movida por medo de faltar e não por confiança na provisão divina. Ali mesmo, em voz baixa, ela fez uma oração simples, quase um diálogo íntimo: Pai, eu entrego a edificação da minha vida em tuas mãos. Eu não corro mais à frente de ti, eu caminho contigo. Não houve lágrimas dramáticas, houve descanso. Pela primeira vez em muito tempo, Florence sentiu que não precisava forçar o amanhã. Nos dias seguintes, algo mudou de forma concreta. Convites de trabalho surgiram sem que ela tivesse que insistir. A procura por suas palestras aumentou. Em poucas semanas, ela percebeu que estava sendo sustentada com menos desgaste e mais ordem. Não foi sorte, foi alinhamento. Florence havia entendido o mistério da aliança. Quando Deus edifica, o trabalho deixa de ser em vão. Florence percebeu que Salmo 127 não estava apenas falando de construção material, de casas ou trabalho físico. Ele revelava algo muito mais profundo: uma ordem espiritual sobre como a prosperidade é sustentada. Se o Senhor não edificar a casa, não é uma ameaça, é um convite. Um convite para sair do esforço solitário e entrar na aliança. Desde o princípio, Deus revelou como cria e sustenta. Em Gênesis 1:3 está escrito: disse Deus:
haja luz e houve luz. A criação não nasceu do desgaste, mas da palavra alinhada à vontade divina. Florence entendia que, se Deus cria pela palavra e sustenta pelo propósito, o ser humano prospera quando se alinha a esse mesmo fluxo, não quando tenta substituir Deus pelo próprio controle. Jesus confirma esse princípio em sua vida. Quando multiplicou os pães, ele não correu atrás de recursos, não entrou em pânico diante da escassez. Ele agradeceu e abençoou aquilo que havia. Mateus 14:19. A provisão não veio da quantidade, mas da ordem espiritual correta. A gratidão e a confiança abriram espaço para o suprimento. Florence chamava esse princípio de aliança da edificação divina. Não é passividade, é cooperação. Deus edifica, o homem trabalha, Deus sustenta, o homem administra. Quando essa ordem é respeitada, o trabalho deixa de ser pesado e passa a ser frutífero. Quando é quebrada, surge o cansaço constante, a ansiedade e a sensação de que nunca é suficiente. A Bíblia confirma isso em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Prosperidade que gera dor não vem da bênção. Vem do esforço desconectado da fonte. E Provérbios 16:3 reforça: entrega ao Senhor as tuas obras, e teus planos serão estabelecidos. Não é parar de agir, é agir entregando. Florence não ensinava que palavras criam sozinhas. Ela ensinava que a palavra correta, unida à ação correta, cria um campo espiritual ordenado, onde Deus pode sustentar o que está sendo construído. Quando você trabalha em aliança, o céu participa do processo. E quando o céu participa, nada é em vão. Ao longo dos anos, Florence percebeu que muitas pessoas não fracassavam por falta de fé, mas por crenças distorcidas sobre Deus, trabalho e prosperidade. O Salmo 127 ajuda a corrigir essas distorções com clareza. O primeiro mito é silencioso, mas muito comum. Se Deus quiser me abençoar, Ele fará, independentemente do que eu faça. A verdade bíblica é diferente. O próprio Salmo 127 mostra cooperação. Deus edifica, mas o homem trabalha. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Florence ensinava que esperar sem agir não é fé, é paralisia disfarçada de espiritualidade. O segundo mito é ainda mais perigoso. Prosperar é sinal de apego material ou falta de espiritualidade. A Bíblia nunca chama provisão de pecado. Ela alerta contra o amor ao dinheiro, não contra o sustento. Provérbios 10:22. Deixa claro que a bênção do Senhor enriquece sem acrescentar dores. Florence explicava que prosperidade em aliança não escraviza. Ela organiza, liberta e amplia a capacidade de servir. O terceiro mito nasce do cansaço. Se estou me esforçando demais, Deus deve querer assim. Mas o Salmo 127 afirma exatamente o contrário ao dizer que Deus dá sustento aos seus enquanto dormem. Isso não fala de preguiça, mas de descanso interior. Florence dizia que quando o trabalho consome a alma, algo está fora da ordem divina. Deus nunca pediu que o medo fosse o combustível da vida. Quando você entende o Salmo 127 sob essa luz, tudo muda. Não se trata de trabalhar menos ou orar mais de forma mecânica. Trata-se de realinhar a fonte. Prosperidade bíblica não nasce da ansiedade, nasce da aliança. E aquilo que Deus edifica, permanece. Antes de continuar, faça algo simples comigo que ativa esse princípio espiritual de forma consciente. Na Bíblia, a confissão feita com fé tem peso real. Romanos 10:10 nos lembra que é com o coração que se crê e com a boca que se confessa para a justiça. Não é um gesto simbólico vazio, é alinhamento. Agora, vá aos comentários e escreva esta frase, exatamente como um decreto de aliança. Eu construo minha vida em aliança com Deus. Não escreva apressado a. Pare por alguns segundos, respire fundo
Sinta a presença de Deus com você. Escreva essa frase como quem assume uma posição interior, como quem firma um compromisso consciente de caminhar com Ele, não à frente dele. Porque no momento em que você declara isso com fé e intenção, algo se organiza dentro. E quando o interior se alinha, o exterior começa a responder no tempo certo. A primeira história é de Ana, 39 anos, mãe solteira, diarista, moradora da periferia. Ela sustentava 2 filhos pequenos e vivia contando moedas. Houve uma semana em que tinha R$ 27 na carteira e uma conta de luz atrasada. Ana orava todos os dias, mas sua oração era sempre um pedido aflito, quase um desespero silencioso. Ela dizia: Deus, eu faço tudo, mas parece que nunca é suficiente. O cansaço era maior que a esperança. Ao ouvir um ensinamento sobre Florence e o Salmo 127, algo tocou seu coração. Ela percebeu que trabalhava sem descanso interior, sempre com medo de faltar. Naquela noite, antes de dormir, declarou com simplicidade: Senhor, eu não construo sozinha. Eu coloco minha casa em aliança contigo. No dia seguinte, continuou trabalhando, mas com outra postura. Em 5 dias, uma antiga cliente a indicou para um serviço fixo semanal. No fim do mês, recebeu 1.050 a mais do que o normal. Ana disse: não foi mágica. Foi como se Deus tivesse entrado no meu caminho. A segunda história é de Carlos, 46 anos, casado, pai de 2 filhos, desempregado havia 8 meses. Ele havia enviado mais de 70 currículos e começava a duvidar do próprio valor. Orava, mas sempre terminava a oração com medo do futuro. Ao conhecer os ensinamentos de Florence, algo mudou quando leu: se o Senhor não edificar a casa. Ele entendeu que precisava alinhar fé e atitude. Numa manhã, Carlos declarou: eu entrego meus caminhos ao Senhor. Ele edifica minha vida profissional. Em seguida, fez algo simples. Revisou seu currículo com calma, pediu orientação e voltou a se apresentar com dignidade. Em 4 dias, recebeu uma ligação de uma empresa que já o havia recusado. Foi contratado com salário de $4.800. Ele testemunhou: quando parei de lutar sozinho, as portas começaram a se mover. A terceira história é de Dona Lúcia, 68 anos, viúva, aposentada, com uma dívida hospitalar de $12.600. Sua aposentadoria era de 1.320 e ela temia deixar esse peso para os filhos. Mulher de fé, orava chorando, mas sempre com culpa e preocupação. Foi uma neta quem lhe mostrou um vídeo sobre Florence e o Salmo 127. Com mãos trêmulas, Dona Lúcia colocou a conta sobre a Bíblia e disse: Senhor, eu confio que esta casa não é edificada por mim, mas por ti. Em 12 dias, recebeu uma restituição antiga de um processo esquecido, no valor de $14.300. Quitou a dívida e ainda ajudou outra pessoa da igreja. Ela disse: Deus não me deu só o dinheiro, Ele me devolveu a paz. Essas histórias revelam um padrão divino. Nenhuma dessas pessoas parou de agir. Elas apenas aprenderam a agir em aliança. Florence diria que prosperidade verdadeira nasce quando o esforço humano caminha junto com a edificação divina. Agora que seu coração foi aquecido por esses testemunhos, desacelere por um instante. Não continue apressado a... O que você está prestes a receber não é informação comum. É um ajuste de postura espiritual que só funciona quando a alma está quieta. A Bíblia ensina que Deus fala no secreto, e Florence honrava profundamente esse momento de preparação. Florence dizia a seus alunos mais próximos que a palavra só se move com clareza quando é recebida com reverência. Antes de qualquer decreto, ela orientava todos a silenciar o interior, porque fé agitada se confunde com ansiedade. Não é misticismo, é respeito à ordem divina. Se você estiver em um lugar barulhento, pause agora. Vá para um canto mais silencioso, para o quarto, ou até para o banheiro, se for preciso. Jesus ensinou em Mateus 6,6: Quando orares,
Entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. O secreto não é isolamento, é foco. Agora, respire devagar. Inspire contando até 4. Segure por 2. Solte contando até 6. Faça isso mais uma vez. Sinta o corpo relaxando, sinta a mente desacelerando. Permita que a pressa saia do seu peito. Este é o mesmo preparo que Florence fazia por volta de 1926, antes de ensinar princípios profundos. Ela dizia: "A palavra só trabalha quando o coração está em paz." Esta é a frase exata que Florence ensinava quando alguém buscava prosperidade sustentada por Deus, não esforço vazio. Ela chamava isso de decreto da aliança edificada, porque está diretamente alinhado ao princípio revelado em Salmo 127. Nada se sustenta sem o Senhor. Eu recebo a provisão do Senhor, porque o Senhor edifica meus caminhos. Leia novamente. Mas agora, deixe cada palavra entrar devagar. Eu recebo, não é pedido inseguro, é acolhimento pela fé. Receber é aceitar o que Deus já decidiu liberar, conforme Efésios 1:3. A provisão do Senhor, a fonte é clara. Não é homem, não é sistema, não é acaso. O Senhor é quem dá poder para adquirir riquezas. Deuteronômio 8:18. Porque o Senhor edifica. Prosperidade verdadeira é construída por Deus, não forçada por ansiedade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Meus caminhos não é só dinheiro, é direção, estabilidade e paz. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Provérbios 3:6. Este decreto não acelera o tempo de Deus. Ele alinha você à aliança que sustenta toda a prosperidade verdadeira. Agora vou te ensinar como aplicar esse decreto exatamente como Florence orientava, com base em Salmo 127, sem misticismo, sem atalhos e sempre com fé em movimento. Ao acordar, antes de qualquer palavra sair da sua boca, silencie por alguns segundos. De manhã, ouvirás a minha voz. Salmo 5:3. As primeiras palavras do dia estabelecem o tom espiritual das horas seguintes. Florence dizia que a primeira palavra é sempre uma semente. Fique em pé, com o corpo desperto. Isso não é detalhe físico, é postura espiritual. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Romanos 12:1. Respire profundamente 3 vezes, acalmando a mente e o coração. A fé não nasce da pressa. Em seguida, nomeie sua área de provisão. Pode ser trabalho, contas, projetos, sustento familiar. Deus não se confunde com detalhes. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Filipenses 4:6. Então declare uma única vez, com convicção serena, não com ansiedade. Eu recebo a provisão do Senhor, porque o Senhor edifica meus caminhos. Após declarar, agradeça em silêncio. Gratidão não é emoção, é reconhecimento de aliança. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. E siga o dia agindo com responsabilidade, sabedoria e diligência. A fé sem ação é morta. Tiago 2:26. Florence ensinava: declarar alinha o espírito, agir confirma a fé. Observação breve. Se você deseja aprofundar esse método com mais práticas diárias, decretos bíblicos e organização espiritual, nosso e-book devocional reúne esse caminho de forma estruturada. É um apoio, não um milagre automático. O crescimento vem da prática constante e da ação consciente. Florence sempre fazia 3 alertas essenciais, porque prosperidade bíblica sem discernimento pode se tornar confusão espiritual. Primeiro, não use esse decreto por ansiedade ou desespero. Salmo 127 ensina descanso em Deus, não pressão espiritual. Se o coração estiver agitado, aquiete-se primeiro. Deus não responde à pressa, responde à fé alinhada. Segundo, não declare e depois viva reclamando. A boca que decreta e a boca que murmura não podem governar o mesmo caminho.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Isso não convém. Tiago 3,10. Suas atitudes precisam concordar com sua palavra. Terceiro, não transforme a provisão em ídolo. Prosperidade é consequência da aliança, não o centro da fé. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Quando Deus é o fundamento, a provisão permanece. Florence dizia: a aliança sustenta o que a ambição destrói. Se, em algum momento deste ensinamento, você sentiu paz no coração, clareza ou aquela confirmação silenciosa que não vem da mente, isso é o Espírito Santo testemunhando a palavra. Deus confirma o que é verdadeiro. Agora, curta este vídeo, não por algoritmo, mas como ato consciente de concordância espiritual. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Romanos 10:10. O gesto externo sela uma decisão interna. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de trabalhar sem ver frutos. Alguém que precisa entender que prosperidade sem Deus é esforço vazio, mas com Deus é sustentação contínua. A alma generosa prosperará. Provérbios 11:25. Quando você espalha luz, você participa da obra. E, se quiser caminhar com mais profundidade nesse processo, com práticas diárias, decretos bíblicos e organização espiritual, nosso e-book devocional está disponível por tempo limitado. Ele não promete resultados fáceis. Ele ensina disciplina espiritual, fé aplicada e ação consciente, para quem realmente quer viver a aliança. O que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Existe uma verdade espiritual tão antiga quanto a própria criação. Deus responde à fé expressa em alinhamento com a sua palavra, não à agitação emocional. A Bíblia não diz que Deus criou o mundo sentindo algo, mas falando. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. A criação aconteceu porque a palavra foi liberada a partir de uma autoridade legítima. Salmo 127 revela esse mesmo princípio. Quando Deus é a origem da obra, ela se sustenta. Quando não é, o esforço se torna vão. Florence compreendeu que o mundo espiritual opera por leis divinas reveladas, assim como o mundo físico opera pela gravidade. Deus não muda essas leis porque Ele é fiel àquilo que estabeleceu. Quando você declara a palavra alinhada à Escritura, você não força Deus a agir. Você se posiciona dentro da ordem que Ele já criou. A palavra declarada com fé começa a trabalhar no invisível. Ela não corre, ela constrói. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Isaías 55:11. Prosperar, biblicamente, não é enriquecer rapidamente, mas ter caminhos edificados, provisão contínua e paz no coração. É isso que Salmo 127 ensina. A ciência moderna apenas confirma o que a Bíblia já dizia. A neurociência mostra que pensamentos alinhados à convicção geram novos padrões mentais. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A física reconhece que o observador influencia a realidade. O visível procede do invisível. Hebreus 11:3. A epigenética comprova que estados internos afetam o corpo. O coração alegre é bom remédio. Provérbios 17:22. Florence não ensinava magia, ela ensinava alinhamento. Palavra certa, fé firme e ação coerente. Quando isso acontece, o céu responde, porque está tudo dentro da ordem divina. Agora, respire fundo por um instante. Não avance com pressa. O que você recebeu até aqui não foi informação, foi direção. Salmo 127. Não foi escrito para gerar medo, nem para condenar o esforço humano. Ele foi escrito para libertar você do peso de tentar sustentar a vida sozinho. Talvez você tenha feito tudo certo aos olhos do mundo. Trabalhou, insistiu, se sacrificou, e mesmo assim, algo parecia sempre escapar pelos dedos. Não porque você falhou, mas porque aliança é diferente de esforço. Quando a Bíblia diz que o Senhor edifica a casa,
Ela está dizendo que existe um tipo de prosperidade que não rouba sua paz, não adoece sua mente e não destrói seus relacionamentos. É uma prosperidade silenciosa, sustentada, progressiva. É aquela que permite dormir em paz. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus não desperdiça a atenção. Ele não desperdiça fome espiritual. O que você sentiu agora, essa clareza, essa serenidade, é o sinal de que algo se alinhou dentro de você. Guarde isso no coração. Você não precisa correr atrás da provisão quando está caminhando dentro da aliança. Seu papel é permanecer fiel, agir com sabedoria e declarar com verdade. O papel de sustentar é de Deus. E se, em algum momento, você sentir que precisa reorganizar sua fé, seus hábitos espirituais e sua constância, volte, releia, recomece. É por isso que criamos o e-book, não como promessa rápida, mas como apoio para quem decide viver esse caminho com profundidade e responsabilidade. Você não está atrasado, você está alinhado. Se quiser, escreva nos comentários uma declaração simples, apenas se fizer sentido para você. O Senhor edifica meus caminhos. Quando a palavra é verdadeira, ela cria raízes. O que Deus edifica, permanece. Salmo 127 deixa claro: não é a pressa que sustenta a vida, é a aliança. Hoje, você não recebeu uma promessa vazia, recebeu direção. Caminhe com fé, declare com consciência e haja com responsabilidade. Que o Senhor edifique seus passos, guarde seu coração e sustente cada provisão no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém.